Olá, pessoal. Começando mais uma aula hoje. Hoje vamos estudar um conceito importantíssimo, fundamental na matemática. Vocês vão usar isso para o resto de suas vidas. Tem aplicações em todas as áreas possíveis, que é o conceito de derivada. Nós vamos aqui fazer o quê? Nós vamos generalizar as ideias que a gente desenvolveu na aula passada, certo? E interpretar geometricamente o significado daquele limite que a gente estudou na aula passada. Ok? Ao final, a gente vai fazer um exemplo para a gente tentar enxergar quando que uma função não é derivável, o que isso significa. Tá bom? Então, vou fazer rapidamente uma repassada pelo que a gente viu na aula passada. Uma repassada na aula passada, certo? Quando a gente estudou o movimento com velocidade uniformemente variada, né? Então, ele era dado por essa fórmula aqui, onde S é a posição, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, A a aceleração e T representa o tempo, ok? E a gente se colocou o problema de soltar uma melancia do alto de um prédio de 125 metros e queríamos saber com que velocidade essa melancia se esborracha no chão, certo? Então, a posição inicial é 125 e ela é solta. Então, ela é solta, a velocidade inicial dela é zero. E a aceleração que age sobre ela é a aceleração constante da gravidade, menos 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente está indicando a orientação do nosso sistema negativo para baixo. Assim sendo, a equação da página anterior se transforma nessa equação aqui. S igual a 125 menos 5t ao quadrado, certo? E para determinar a velocidade instantânea no quinto segundo após a melancia solta do prédio, o que a gente fez foi, nos apropriamos da fórmula da velocidade média, que é essa aqui, né, o deslocamento no instante final, TF, menos o deslocamento no instante inicial, dividido pelo ΔT, ou seja, o tempo gasto entre T final e o T inicial, certo? Mas isso me dá velocidades médias, e eu quero a velocidade instantânea. Então, o que a gente fez? A gente viu que pela fórmula dada, o esborrachamento da melancia se dá ao final exatamente no segundo 5, no instante de segundo 5. Então, a gente tomou uma sequência de instantes convergindo, tendendo ao 5, ao instante final 5, e para cada um desses instantes a gente calculou a velocidade média, certo? Só que isso nos levou a um novo conceito, porque o que está acontecendo é que a velocidade média, então, vai me dar uma sequência de velocidades médias, onde você está dividindo o deslocamento sofrido pela melancia, dividido pelo intervalo de tempo, certo? Um intervalo de tempo que tende cada vez mais a zero, certo? Porque no lugar desse instante inicial t0, eu estou justamente considerando uma sequência de instantes que se aproxima cada vez mais do TF final, que é o 5, certo? Então, uma sequência de velocidades médias, onde cada vez mais eu estou dividindo, estou fazendo esse quociente por uma coisa cada vez menor que tende a zero. Se isso tiver algum sentido, isso vai representar a velocidade instantânea no instante de esborrachamento. Ok? Bom, então isso nos levou a um conceito de limite, né? Nós já entendemos bem esse processo, né? Isso nos leva ao processo de limite daquele quociente, daquela divisão, quando o denominador tende a zero, certo? Que é justamente quando a sequência de instantes tende ao 5, ao instante final. Ok. Feito isso, então, nós demos sentido à taxa de variação, no caso, era a função deslocamento, então a taxa de variação da função deslocamento é o que a gente chama de velocidade. Mas agora, como a gente está querendo generalizar esses conceitos, o que a gente fez ali na aula passada foi dar sentido à taxa de variação instantânea no instante de tempo t igual a t estrela, certo? Através exatamente do limite desse quociente. Esse quociente aqui, a gente vai ver daqui a pouco, ele tem um nome importante para a gente se relatar a ele. Ele chama-se quociente de Newton.
Ok. Então, tudo que foi feito na aula passada para uma função, que é a função de deslocamento e função do tempo, pode ser feito para qualquer outra função, desde que exatamente aquele limite que aparece aqui atrás exista. Certo? Então, a gente vai fazer isso agora. Então, considerar uma função f de x qualquer, e o que eu vou definir é o limite do quociente de Newton correspondente a essa função no ponto x estrela. Então, justamente o limite, quando x tende a x estrela, de f de x estrela menos f de x, dividido pela x estrela menos x. Isso vai ser, então, a nossa definição de derivada da função f no ponto x estrela, certo? Então, quando esse limite existir, a gente vai dizer que esse é o limite da função f no ponto x estrela. Então, como isso depende do ponto x estrela e depende também da função f, a gente usa essa notação aqui para a derivada da função f no ponto x estrela. Ou seja, a gente lê f' de x estrela. Certo? Como o raciocínio feito acima pode ser feito para qualquer ponto que esteja no domínio da função f, então se a gente, em vez de fixar um ponto x estrela, a gente deixar esse ponto x estrela variar à vontade, a gente vai estar criando, então, não só a derivada da função f num ponto específico x estrela, mas a derivada da função f em qualquer ponto x estrela do domínio da função f, onde esse limite faça sentido, certo? Então, a gente está criando não só a derivada no ponto, derivada pontual, mas sim a função derivada no ponto x estrela, certo? Bom, só que, a gente costuma usar a variável x a letra x para a variável livre, não x estrela, certo? Então, para a gente voltar a função f' de x estrela aqui, voltar a nossa convenção tradicional de uma função da variável livre x, a gente vai fazer o seguinte, onde tem, nesse limite aqui, onde tem x estrela menos x, eu vou fazer o chamado x estrela menos x, ou do jeito que eu escrevi aqui, x menos x estrela, eu vou chamar de h, certo? E assim, quando o x tende ao x estrela, quando o x vai se aproximando cada vez mais do x estrela, esse h se aproxima de zero. E aí, se eu substituo isso lá na definição da derivada, né, f' de x estrela, a definição que a gente tinha era essa aqui, certo? Se eu troco x por x estrela mais h, então aqui em cima fica f de x estrela menos f de x estrela mais h, e embaixo fica menos h, porque o que está escrito aqui é justamente menos h, da definição da página anterior, certo? Bom, então eu jogo esse menos para cima e troco essas parcelas aqui de cima do lugar para ficar com essa expressão aqui, certo? Então, essa expressão aqui agora é uma outra maneira de escrever a derivada da função no ponto x estrela. Note que agora, nesse limite que está sendo calculado aqui, a variável x, a letra x sozinha, não aparece mais, né? Não aparece mais. Então, eu tenho f' de x estrela, aqui, igual a uma coisa que está do lado de cá, que envolve várias letras, mas não envolve a letra x, que é o que eu queria. Então, já que eu me livrei da letra x, eu vou reescrever essa função derivada no ponto x estrela, visto como uma função, né? Então, eu vou trocar x estrela por x, para voltar à convenção de que isso é uma função da variável livre. Em variável livre, a gente normalmente usa a letra x, ou t, que seja, ou s, mas nunca x estrela, certo? Então, a gente agora reescreve essa expressão aqui, trocando x estrela por x. E aí, formalmente, eu tenho a definição da derivada. Então, a partir de agora, a derivada da função f no ponto x, seja esse ponto x qual for, denotada por f' de x, é justamente o limite do quociente de Newton, ou seja, o limite dessa expressão que está aqui, quando o h tende a zero, certo? E esse limite a gente já viu como calculava lá atrás, limite de função, quando a gente tem uma indeterminação, né, do tipo 0 sobre 0, vê que eu não posso simplesmente, não é aqueles casos em que a função é contínua
E calcular o limite é simplesmente calcular o valor da função no ponto. Eu não posso simplesmente substituir o h por zero, porque ficaria uma daquelas indeterminações, o numerador fica zero e o denominador também fica zero, certo? Então, para calcular esse limite, a gente vai ver daqui a pouco, a gente tem que usar, manipular e levantar a primeira indeterminação para depois calcular o limite. Nosso primeiro exemplo está aqui, é o x ao quadrado, certo? Então, o quociente de Newton, cujo limite precisa ser calculado aqui quando h vai para zero, está aqui. Eu vou manipular ele primeiro, né? A nossa f é f de x mais h. Então, desculpa, a nossa f é x ao quadrado. Então, a f de x mais h é x mais h ao quadrado. A f de x é x ao quadrado. Faço um menos outro, divido por h. Então, eu abro esse quadrado aqui e simplifico as expressões. Eu chego a essa expressão aqui, certo? Colocando o h em evidência e dividindo o h, eu tenho que o que está escrito do lado esquerdo aqui é exatamente igual ao que está escrito do lado direito aqui. Exceto, né, por isso tem essa interrogação aqui, né? Exceto quando o h é zero. Porque quando o h é zero, o lado direito sim existe, mas o lado esquerdo não existe. Então a igualdade não vale, certo? Mas a gente já viu lá atrás, aquele teorema 2 nos permite calcular o limite dessa expressão do lado esquerdo, então, calculando o limite dessa expressão do lado direito, quando o h vai para zero. Certo? Porque são duas funções que coincidem no intervalo perfurado, função de h, né? Vista agora como função de h, são duas funções que coincidem no intervalo perfurado h igual a zero. E essa do lado direito aqui é muito fácil calcular o limite dela, porque essa aqui é um polinômio em h. Vamos pensar agora como o limite está sendo calculado na variável h, né? Então, a gente olha essa função vista como uma função de h. Isso é um polinômio de primeiro grau na variável h, e a gente sabe que para polinômios, calcular o limite é simplesmente calcular o valor da função no ponto. Então, esse limite aqui vai ser simplesmente 2x, porque para calcular basta substituir o h por zero, certo? E esse é o limite do lado esquerdo, e o limite do lado esquerdo é exatamente a derivada da função no ponto. Resumindo a história, a derivada da função x ao quadrado é a função 2x. Ok? Beleza. O segundo exemplo, vamos pegar agora a função 2x, que a gente acabou de achar como derivada da função f. Vamos derivá-la de novo, vamos repetir o processo, certo? Exatamente o que está escrito aqui. Então, como a g, que eu quero calcular agora a derivada, já era a derivada da f, então calcular a derivada primeira da g é calcular a derivada segunda da f, certo? A gente vai chamar exatamente disso. A g vai ser a segunda derivada da f. Só estou repetindo o processo para a minha g, certo? E depois lembrando que essa g foi obtida como derivada da f, tá bom? Então, aqui tem um erro aqui. De novo, eu reescrevo aqui o quociente de Newton, cujo limite, quando h vai para zero, vai me dar a derivada da função no ponto x, né? Substituo a expressão para g e simplifico, de novo, chego a essa expressão, e aqui, de novo, essa igualdade mereceria ter uma interrogação aqui em cima de novo. Essa igualdade só vale quando o h é diferente de zero. Então, essa função do lado esquerdo, que é o quociente de Newton para a função g, e essa função constante igual a 2 aqui, elas coincidem em todos os pontos, exceto no h igual a zero, então elas coincidem no intervalo perfurado em torno do h igual a zero. De novo, aquele teorema lá de trás, de algumas aulas atrás, nos garante que calcular o limite de um lado é a mesma coisa que calcular o limite do outro. E a função constante é igual a 2, né? Ela é um polinômio de grau zero, ela é uma função contínua, a gente já viu isso também, então calcular o limite simplesmente substitui o valor de h igual a zero, mas ela é constante, ela vale 2 para qualquer valor de h, inclusive para o valor de h igual a zero. Isso significa, então, que o limite desse quociente de Newton aqui, que representa a derivada da nossa função g em qualquer ponto x, certo? Ela é constante igual a 2. Então, a derivada é constante. Por isso que eu acabei de falar e escrever aqui, certo? Só que eu estou agora relembrando que a derivada da função g é a derivada segunda da função f, certo? E, portanto, isso é o limite do quociente de Newton agora para f'. Bom, mas é só substituir a expressão da f', que é 2x mesmo, foi o que a gente fez
na página anterior. Então, a G2x, tem como derivada a função constante igual a 2. Então, a derivada primeira da função g é a função constante igual a 2. Isso também é a derivada segunda da função f, que a função f era x ao quadrado. Ok? Lógico, a gente pode repetir esse processo quantas vezes a gente quiser. Se a gente repetir novamente aqui o processo, calculando a derivada da função constante igual a 2, a gente vai achar a derivada segunda da função g e, consequentemente, a derivada terceira da função f. Ok? Vou deixar para vocês fazerem isso como exercício. E já vou adiantando que a derivada dessa função, qualquer função constante, tá? Vai dar zero. Beleza. Só que fazer, né, esse processo de calcular a derivada via limite é um processo meio chato, meio chatinho. Tem que levantar a indeterminação. Aqui a gente está olhando para algumas funções fáceis de fazer isso, mas as coisas vão ficando mais complicadas quando a gente pega funções mais complicadas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer no futuro é desenvolver um método para poder calcular a derivada de uma forma mais direta, usando algumas formulazinhas, certo? Mas, no entanto, para a gente ver se a gente está entendendo direito o conceito de derivação de uma função num ponto, eu vou deixar como exercício para vocês calcularem a derivada dessas funções aqui, 3 funções, tá? K é uma constante, K vezes x2, K é uma constante, K vezes x, função quadrática, função linear, e aqui uma função quadrática também, onde M, N e K são constantes, certo? Só repetir os passos do que foi feito nas páginas anteriores, que escreveu o quociente de Newton e calcular aquele limite. Ok? Bom, uma coisa importante que aparece agora é o quociente de Newton sendo interpretado geometricamente. Dada uma função, né? Quociente de Newton correspondente a essa função no ponto x é o que está escrito aqui. F de xh menos f de x dividido por h. Certo? E o que é isso geometricamente? Bom, o quociente de Newton representa, então, o quê? A inclinação da reta secante que une os pontos x0 e f de 0 ao ponto x0 mais h, f de x0 mais h. Vamos ver isso. Então, aqui eu tenho como exemplo a função x ao quadrado, mas poderia colocar qualquer função. X ao quadrado, vamos olhar o que acontece quando a gente... eu mandei desenhar aqui minha função x ao quadrado, certo? E aqui eu estou calculando a reta que passa pelo ponto x0. Esse ponto que está aqui embaixo é o ponto x0, f de x0. Certo? Ou seja, o ponto x0, x0 ao quadrado. E esse ponto aqui em cima é o ponto que corresponde ao incremento. Do x0 eu somei um hzinho, então esse ponto aqui é o x0 mais h, e esse ponto aqui de cima é a correspondente imagem dele pela nossa função quadrática. Então, é o x0 mais h ao quadrado. Certo? Quando eu vario o meu h, vamos fixar um x0 aqui, por exemplo. X0 fixado aqui. Certo? E eu vario o H representa justamente esse incremento aqui, que vai daqui, dessa bolinha azul aqui, na horizontal, até a linha pontilhada. Quando eu aumento esse H, eu só estou, com o x0 fixado, eu estou aumentando esse incremento aqui, ou diminuindo. Quando eu ando para a direita aqui, como é o H, eu estou diminuindo. Certo? Então, o que está acontecendo? Quando eu mudo no x0, eu aumento aqui. O que está acontecendo aqui? Justamente, essa reta laranja é a reta que passa pelos pontos x0, f de x0, nossa f é x ao quadrado, tá? Então, esse ponto é x0, f de x0, e esse ponto aqui é o x0 mais h, e aqui é a imagem dele pela nossa f, ou seja, x0 mais h ao quadrado. Então, essa função laranja, que é uma reta, é exatamente a equação da reta que passa por esses pontos, certo? Qual a inclinação dessa reta? Bom, aqui embaixo, esse ponto é o x0 e esse ponto aqui é o x0 mais h. Então, o tamanho desse cateto aqui, desse triângulo, é x0 mais h menos x0.
ou seja, é h. E a distância aqui desse outro cateto, que me dá esses dois pontos aqui, visto aqui seria esse catetinho que vem até aqui, qual é essa distância? Bom, é o valor dessa altura aqui, que é f de x0 mais h, menos esse pedaço aqui, que é f de x0. Então, esse catetinho aqui me dá justamente o numerador do quociente de Newton, que é justamente, cadê? Aqui, f de x0, pensando no x0 agora, f de x0 mais h, menos f de x0. E o denominador é justamente o incremento, o cateto menor, porque o cateto menor, como a gente acabou de falar, esse cateto menor não, o cateto horizontal aqui, esse ponto é o x0, esse ponto é o x0 mais h, então esse cateto mede exatamente h, certo? E vocês veem que variando o ponto x0 e aumentando o meu h, certo? O que acontece? Eu tenho a reta que passa pelos pontos, exatamente esses pontos que eu falei, e a inclinação dessa reta secante é o quociente de Newton. O que acontece, então? Vamos pegar um x0 mais um pouquinho lá para frente para a gente visualizar, né? O que acontece, então, quando eu pego esse h e mando ele para zero, né? Que é o limite do quociente de Newton. Eu estou diminuindo o h cada vez mais, o que acontece? No limite, a minha reta secante, né, que cortava o gráfico em dois pontos, agora tangencia a minha reta, certo? Então, aquele quociente de Newton que me dava a inclinação da reta secante, passando pelo ponto x0, fx0, x0 mais h, fx0 mais h, agora me dá, quando eu calculo o limite, me dá justamente a inclinação de quem? Dessa reta laranja, só que agora ela não é mais uma reta secante, porque quando o h foi para zero, os dois pontos colapsaram num só, né? Quando o h era separado, você tinha x0 e x0 mais h. Quando você manda o h para zero, colapsa num único ponto. Então, a reta secante virou uma reta tangente. Certo? Isso eu faço de novo aqui, né? Só para mostrar, assim, aqueles pontilhados todos, né? Escolhendo um x0 qualquer, certo? Então, a reta que era tangente, olha só. A reta que era secante, quando o h vai diminuindo, diminuindo, ela se torna reta tangente. Certo? Ok. Então, isso nos leva a uma interpretação muito importante da derivada, geometricamente, a interpretação da derivada, que a gente já tinha visto ela como uma taxa de variação instantânea, mas agora a gente vai ver o seguinte, né? Bom, primeiro a definição de derivada, a gente já passou por ela, mas vamos passar de novo, né? A gente diz que a f de x, uma função f de x, ela é derivável em um ponto x0 qualquer do seu domínio, se o limite do quociente de Newton para esse x0 existir. Certo? E mais ainda, a derivada no ponto vale exatamente esse limite. Agora, a gente já viu que esse limite é um número, tá? Às vezes a gente se engana, vocês vão ouvir muitas pessoas falando bobagem por aí, dizendo que a derivada é a reta tangente. Não, a derivada num ponto, ela não é a reta tangente. A derivada calculada no ponto é um número. Mas ela está diretamente relacionada à reta tangente, sim. Como? Bom, que número é esse? Esse número que a derivada nos dá, no ponto x0, é exatamente a inclinação da reta tangente ao gráfico da função naquele ponto x0, f de x0. Então, é isso que eu vou dizer agora. Este número real, quando ele existe, o que exatamente que ele nos diz? Ele representa exatamente a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto que tem coordenada horizontal x, coordenada vertical f de x0. Certo? Para aquela f em consideração. Ok? Então, com isso em mente, vamos fazer aqui um exercício. Calcular, vou encontrar a equação da reta tangente ao gráfico da parábola, x2, no ponto P de coordenada horizontal 2, coordenada vertical 4. Certo? A gente já sabe como achar o coeficiente angular dessa reta. É uma reta tangente, a função é x² e a abscissa do ponto é 2, a
a coordenada horizontal é 2, então a gente já sabe como calcular o coeficiente angular. Coeficiente angular é a mesma coisa que a inclinação da reta, não é isso? Como a gente calcula? Bom, o coeficiente angular, né? A inclinação dessa reta é justamente a derivada calculada no ponto, tá? Mas a gente já viu que a derivada da função x ao quadrado é 2x. Então, a derivada calculada no ponto x0 é 2x0. Bom, o nosso x0, a coordenada horizontal do ponto em questão, onde a gente quer calcular a reta tangente, é 2. Então, 2x0, quando x0 é 2, é 4. Então, eu já sei que a nossa reta tangente tem coeficiente angular 4, e sei também que ela passa pelo ponto 2, 4. Bom, se eu tenho coeficiente angular e tenho um ponto por onde ela passa, eu sei calcular exatamente a equação dessa reta. A equação dessa reta é dada por essa expressão. Se ela passa pelo ponto x0, f de 0, com o coeficiente angular dado pela derivada do ponto, então é só substituir aqui, f' de x0 é 4, f de x0 também é 4, porque a nossa função é x ao quadrado, e o x0 é 2, então 4 está aqui. X menos x0, x0 de novo é 2. Então a expressão para a equação da reta tangente está aqui. Simplificada ficou 4x menos 4, certo? Agora eu vou plotar exatamente essas duas. A função x ao quadrado e a função 4x menos 4, que é a reta tangente do ponto 2, certo? Às vezes a gente, por falar em reta tangente, né, às vezes a gente costuma confundir um pouco as coisas e pensar que, por ser a reta tangente, essa reta não pode tocar, reta tangente ao gráfico, não pode tocar esse gráfico em nenhum outro ponto, a não ser no ponto em questão. Se ela é tangente no ponto x0 igual a 2, não pode tocar em outro ponto. Isso não é bem verdade, a gente tem que tomar cuidado. E o exemplo agora vai mostrar que isso não é bem verdade. Tá bom? Então, calculem que o exemplo calcule a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f de x igual a x ao cubo no ponto 2, 8. Mas não é a inclinação que eu quero, não. Eu quero a equação. Calcular a equação da reta tangente ao gráfico da função no ponto, certo? Eu vou deixar como exercício para vocês verificar que a derivada da função x ao cubo é 3 vezes x ao quadrado, tá? Assumindo isso, a gente sabe como acha o coeficiente angular dessa reta tangente no ponto de x0 igual a 2, né? É a derivada no ponto, mas a derivada é 3x ao quadrado, então no ponto, quando x0 é 2, 2 ao quadrado, 4 vezes 3, 12. Então o coeficiente angular da reta é o 12, e a gente sabe que ela passa pelo ponto 2, 8, certo? A gente tem o coeficiente angular, tem um ponto por onde ela passa, a gente sabe achar de novo a equação da reta, que é dada por essa expressão, certo? F de x0, x0 é 2, o f de x0 é 2 ao cubo, que é 8. A inclinação da reta a gente calculou, que é a derivada no ponto. X menos x2, que é o x menos x0, porque ela passa no ponto x0, f de 0. Simplificando, a equação da nossa função, da nossa reta tangente é o 12x menos 16, certo? E agora, para mostrar que não é verdade que a reta tangente não corta, não toca o gráfico num único ponto, a gente faz o gráfico tanto da função x ao cubo quanto da reta tangente, que aparece aqui. Opa! Bom, aqui, geralmente, né, a gente poderia ser levado a pensar que, de fato, a reta tangente só toca o gráfico da função x ao cubo no ponto 2, 8, tá? Mas é porque a gente não foi para o lado negativo ainda. Se eu plotar ela para o lado negativo também, ó, de menos 5 até 4, o que acontece? A reta tangente aqui certamente encontra o gráfico da função x ao cubo lá do outro lado, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a gente vai daqui a pouco passar até a definir as coisas, definir a reta tangente como sendo, reta tangente ao gráfico num ponto, como sendo a reta que passa por aquele ponto e que tem por coeficiente angular justamente o valor da função, o valor da derivada daquela função naquele ponto, certo? Sem falar em quantos pontos ela corta o gráfico, tá? A gente vai ver que localmente vale isso sim, né? Como a gente já viu atrás, né? Quando o h vai para 0,
Então, a reta secante a reta secante vira uma reta tangente, naquele pontinho ali, perto, numa vizinhança daquele ponto. Mas se a gente se afastar muito daquele ponto em questão, pode acontecer essa aberraçãozinha aqui da reta tangente, cortar o gráfico lá para frente, ou lá para trás, no caso. Ok? Bom, finalmente, a gente precisa, quando a gente está estudando algum conceito novo, para ter certeza se a gente entendeu direitinho esse conceito ou não, é bom a gente tentar entender o que significa a negativa do conceito, certo? É o que a gente vai fazer agora. Então, eu quero saber agora quando é que uma função não é derivável, tá? Primeira coisa a ser observada é que quando a gente fala em função derivável, é uma questão local. A gente sempre fala uma função f é derivável no ponto x0. Então, aqui, se eu estivesse melhorando minha pergunta, então, quando que a função f não é derivável no ponto x0? Então, algum ponto x0, certo? Uma resposta matemática precisa seria exatamente essa daqui. Bom, a função f é dita não ser derivável em um ponto, x igual a x0, se o limite do quociente de Newton correspondente àquela f, aquele ponto, que é isso aqui, não existir. Certo? Mas isso aparentemente não nos diz muita coisa. Por quê? A não existência desse limite, ela pode se dar de várias maneiras, como a gente vai ver agora. Tá? A gente viu em algumas aulas anteriores também que aquele limite da página anterior, esse limite aqui, né, que a gente pode chamar até de um limite global do quociente de Newton, o limite global existe se somente se existirem os limites da mesma expressão, os limites laterais à esquerda e à direita. E mais, eles têm que existir e coincidir. Certo? Então, para o limite global não existir, pode acontecer várias coisas. Então, a não existência do limite global pode se dar pela não existência de pelo menos um dos limites laterais, quer dizer, ou não existe o limite lateral à esquerda, ou não existe o limite lateral à direita, ou não existe nem o limite lateral à esquerda e à direita, certo? São 3 casos já aí. Ou ainda pode acontecer de existirem ambos os limites, mas esses limites, sendo números reais, eles existem, mas eles não coincidem, são diferentes, certo? Então, vou deixar para vocês, como exercício, tentar pensar em funções para os quais os 3 primeiros casos acontecem, tá? E vamos analisar o último caso, quer dizer, os limites laterais existem, os limites de quem? Do quociente de Newton correspondente à minha função f ao ponto x0 existem, mas são distintos, certo? Por quê? Porque esse fato é muito emblemático e várias vezes vocês vão ouvir as pessoas falando que uma função é suave, como sinônimo de derivabilidade. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho o que seria uma função deixar de ser suave, certo? E exatamente isso acontece quando os limites laterais distintos, quando os limites laterais do quociente de Newton existem e são distintos, certo? Porque se a gente parar para pensar, como o limite global do quociente de Newton representa a inclinação da reta tangente, né? Os limites laterais do quociente de Newton representariam as inclinações das retas tangentes à esquerda e à direita, ou seja, antes e depois do ponto. Se eles são diferentes, significa que essas retas tangentes têm inclinações diferentes à esquerda e à direita do ponto, certo? Nesse caso, né, como a gente vai ver daqui a pouco, como motivação do gráfico, a gente diz que a função, nesse ponto, quando os limites laterais existem e são distintos, a gente vai dizer que a função não é suave. Ou a gente vai dizer, às vezes, que ela tem um bico, certo? E um exemplo é essa função aqui, que era a função quadrática antes do 2, e uma função linear em x depois do 2, que depende do parâmetro m, certo? Então, eu vou plotar o gráfico dessa função, certo? Na dependência do m, e vou variar o m. Olha só, certo? Aqui o m está valendo 0,25, e antes do 2 é a minha função quadrática, e depois do 2 é a função 4 mais essa função aqui, ó.
4 mais m que multiplica x menos 2. Certo? Vocês estão vendo que claramente tem um bico aqui no 2. Mas à medida que o m está variando, olha só, ao variar o m, opa, parece que eu achei um m aqui, ó, onde a cola no ponto 2 aqui, pela esquerda tem uma lei de formação, pela direita tem outra. No ponto 2 elas se colam. Dependendo do valor do m, como a gente viu, ela se cola formando bico ou não. Parece que existe um m aqui onde a cola se dá sem formar bico. Esse valor de m aí, né, seria o valor de m para o qual o limite do quociente de Newton, para essa minha função, o limite pela esquerda quando h vai para zero e pela direita quando h vai para zero, são iguais. Lembrando que se você calcular, vou deixar como exercício para vocês fazerem isso, né? Calcular o valor de m que torna essa função derivável, certo? Esse é um exercício importante e bom de se pedir em prova, para ver se vocês entenderam o conceito. Por quê? Existe um valor do m para o qual o limite do quociente de Newton pela esquerda, que é dada pela função x ao quadrado, aqui antes do 2, coincide com o limite do quociente de Newton para a função que representa a continuação dessa nossa função, que é dada por partes, né? Depois do 2, que é essa linear aqui. Então, você tem que calcular os limites laterais dos coeficientes de Newton pela esquerda e pela direita e forçar eles a serem iguais. Forçar como? Encontrando o m que cola esses dois gráficos de forma suave, sem bico. Só tem um m, tá? Para todo outro m, ó, vai ter sempre um bico. Bico mais exagerado, ou um bico menos exagerado. Às vezes a gente nem consegue enxergar direito o bico menos exagerado, mas ele existe. Vocês vão ver, ao resolver esse exercício, que existe um único m que cola esses dois pedaços da minha função de forma suave, sem bico. Ok? Aqui, de novo, eu volto à mesma função, só que eu mudo um pouquinho. Em vez dela valer 4, eu boto mais um parâmetro k para a minha função h, e agora ela depende de 2 parâmetros, certo? O resto ela é toda igual, tá? Só porque agora a gente vai estudar, então, como se relacionam continuidade e diferenciabilidade. Então, a gente já viu que a diferenciabilidade geometricamente, onde ela não acontece, onde ela não existe, né? A minha função pode ser que forme bico, como é o caso que a gente estudou ali atrás. E a gente já tinha estudado o conceito de continuidade nas aulas anteriores. Então, olha só, aqui está o valor da m, o valor da minha função h, de mk, né? Antes do 2 era simplesmente a função quadrática, e depois do 2 ela é essa função aqui, opa, essa função que é uma função linear em x. Variando o k e o m, eu vou variar a inclinação dessa reta e o ponto por onde ela passa, quando x igual a 2. Vê que quando x igual a 2, ela vale k. Então, é exatamente esse ponto aqui. Então, ao variar o k, olha só o que acontece. Ao subir o k, eu estou subindo a minha reta, não mexendo na inclinação, eu consigo subir essa reta até colar ela de forma contínua no ponto. Lembra que para existir a continuidade, o valor dos limites, o valor do limite da função quando x tende a 2 no ponto, tem que coincidir com o valor da função no ponto, certo? E aqui, de novo, ocorre o mesmo tipo de coisa. Esse limite global existe se os limites laterais existirem e forem iguais. Então, do mesmo jeito que eu faço para a derivada, existe um valor de k, um único valor de k. Claro, o m não está interferindo em nada aqui. Ao mexer no k, eu subo e desço a minha reta, que está depois do 2, certo? E existe um único valor de k para o qual esses limites laterais existem e coincidem. Beleza. Achado esse valor de k, bom, achado o valor de k, mais ou menos aqui, não estou colando bonitinho, cola, aí, certo? O que acontece é que agora, bom, essa função é contínua, mas, como a gente viu no exemplo anterior, ela não é derivável no ponto, certo? Está fazendo um bico. Então, agora eu vou mexer no m para torná-la derivável. Isso nos leva já a um exemplo do que vai acontecer daqui a pouco,
que é um teorema muito importante que a gente vai enunciar, que diz o seguinte: bom, não basta ser contínua para ela ser diferenciável, derivável. Desculpa, a gente fala diferenciável também. Derivável, certo? Essa função é contínua, mas não é derivável, porque ela forma um bico aqui. Mas aí, se eu mexer na inclinação dessa reta, eu consigo, também achar um m que torne, além de contínua, essa função suave, derivável naquela emenda ali. Tá bom? Os outros pontos não são problema, porque a esquerda do 2 ela é uma função quadrática, que é um polinômio, que é sempre contínua e sempre derivável. E depois do 2, ela também é uma função de grau 1, uma função linear na variável x, ou seja, o polinômio de grau 1 também, e, portanto, sempre contínuo e sempre derivável. O único ponto onde poderia dar problema era exatamente na emenda, né? Essa função é dada, a gente fala que é uma função definida por partes, ela é definida de uma forma antes do 2 e de outra forma depois do 2. E no 2, ela também é dada por uma relação aqui. Certo? Então, isso nos leva a enunciar o resultado importantíssimo, que a gente não vai demonstrar, mas vai enunciar agora, que diz o seguinte: se uma função é derivável num ponto x igual a x0, então ela é contínua nesse ponto. Derivável implica em contínuo. Mas, como a gente acabou de ver, continuidade não implica em derivabilidade. Aquela função que a gente viu, ela era contínua no ponto 2, mas não era derivável. E mais um exemplo aqui, para vocês mostrarem que também isso é verdadeira. Isso é verdade, a função módulo, f de x igual a módulo de x, que é dada também por duas leis. Para x maior do que zero, ela é o próprio x, e para x menor do que zero, ela é menos x, certo? Essa função, claramente significa exercício, né? Verifiquem, ela é contínua no x igual a zero, mas ela não é derivável no ponto x igual a zero. O gráfico dela é assim, forma um bicão aqui, no x igual a zero. Então, ela é derivável em todo outro ponto, contínua em todo outro ponto, mas no ponto x igual a zero, ela é contínua, mas não é derivável. Ok? Bom, nas próximas aulas, o que a gente vai aprender são uma sequência de regrinhas de derivação. Então, a gente vai aprender a derivar polinômio, vai aprender a derivar soma de funções, produto de funções, quociente de funções, tudo para não precisar ficar fazendo toda vez a derivada de uma função pela definição, que, como eu disse, é uma coisa que fica trabalhosa, calcular aquele limite do quociente de Newton, fica trabalhosa se as funções forem um pouco mais complicadas do que os exemplos que a gente viu aqui, certo? Então, por isso, vai ser muito útil as próximas aulas cujos links estão na nossa página, lá do Moodle. Lá vai ter os links para essas aulas do YouTube, onde lá estão apresentadas várias formulazinhas que nos vão ajudar muito a calcular as derivadas de algumas funções. Tá bom? E era isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos pela presença e vou agora encerrar a gravação. Como eu encerro a gravação? Aqui. Ok. Obrigado.